Olá, sejam bem-vindos aí para nossa aula de biologia. Eu sou o professor Dayson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 14, em que nós vamos aí fazer uma revisão, dos assuntos que estudamos. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Olha aqui onde eu estou, para iniciar nossa aula, nessa nuvem de palavras, esse conjunto de palavras, daqueles temas que estão mais relacionados aí ao que nós vamos estudar. Então, nós temos aqui vegetação, solo, flora, Amazônia, fauna, caatinga, oceano, relevo, Pantanal, enfim, Mata Atlântica. São vários biomas brasileiros e todos eles têm geografia, clima, animais e plantas muito característicos. E aí eu tenho uma pergunta para você aí para iniciar nossa aula, que vocês podem inclusive refletir aí em que bioma eu vivo. Já se fizeram essa pergunta? Vocês têm curiosidade em saber que bioma você vive? Então veja aí que nós temos vários biomas no Brasil e no mundo. E todos esses biomas, eles têm ali suas características, tanto geográficas, climáticas, de fauna e flora, muito específicos. Vamos ver os nossos assuntos aí, olha, nós temos um vídeo para você ver. Veja. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá, bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor, Brasil pra mim. Ah, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Deixa cantar de novo o trovador, a melancólia, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando, pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiscreto. Oh, esse coqueiro que dá coco, onde eu amarro a minha rede nas noites claras de luar. Brasil pra mim. Ah, ouve essas fontes murmurantes, aonde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Ah, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Vejam só aí, embalados por essa música Brasil, e vimos todos os biomas brasileiros que eles estão aqui representados. Vimos a Amazônia, o bioma Cerrado, Pantanal, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pampa e também o bioma, um ecossistema marinho, que está aí representado por toda essa faixa azul aí, que assim ela também é chamada de Amazônia Azul. Então nós temos lá a Amazônia representada pela floresta amazônica e oficialmente o IBGE também denomina toda essa faixa litorânea, do Brasil como Amazônia Azul. E aí nós temos todas essas características de fauna e flora relacionadas aos biomas. Veja aí o que são os biomas. Os biomas, eles são grandes unidades geográficas e biológicas, e partilham aspectos físicos, como o clima, o solo, o relevo e a altitude. São ricos aqui, todos esses que eu falei, para poder, que caracterizam esses biomas. Eles também são ricos em recursos, como a biodiversidade, também. E aí, agora tem aqui estavam representados, para poder riscar para vocês, a importância global no sequestro de carbono e também na regulação climática. Então, entre esses biomas não há fronteiras.
percebam que eles são uma transição que ocorre entre um bioma e outro, né? E essas características que estão ali em transição não são limites geográficos muito definidos. Então, não há limites, e eles, então, ali têm uma série de características, tanto do solo, do clima, né, e dos animais que participam, que estão ali naquelas zonas de transição entre os vários biomas que nós temos no Brasil. E nós vamos detalhar um pouco mais sobre o bioma Amazônia. Veja aí que no bioma Amazônia estão aí representados em vários estados, em Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, no Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Pará e Amapá. E o bioma Amazônia tem uma importância fundamental na regulação climática global. Quero enfatizar para vocês que a floresta amazônica, né, e toda essa vegetação que faz parte do bioma Amazônia, é errôneo falar que ele é o pulmão do mundo. Tá? Ele tem ali a sua importância na regulação climática, na produção de oxigênio, né, pela fotossíntese, é um dos resultados da fotossíntese, mas também ele é consumido durante outros processos noturnos dessa vegetação. Então, esse termo pulmão, né, do mundo, ele não é correto, tá bom? Então, toda vez que você ouvir falar sobre isso, você saiba que essa regulação ela é compensada durante os processos diurnos e noturnos que ocorrem ali naquela vegetação, ok? A Amazônia, o bioma Amazônia, ele é o maior bioma brasileiro e ocupa cerca de 49, olha só, é muito grande, né, a extensão do território nacional. E é caracterizado por um clima equatorial, com alta umidade, né, e vegetação densa e muito diversa, né, caracterizado ali por árvores de grande porte. Né? Nós temos aí no bioma Amazônia também a importância, né, de ser a maior floresta tropical do mundo, equivalendo aí, ó, vejam, 1/3 das reservas florestais úmidas. Olha aí essa medida, né, essa proporção matemática, né? Então, é 1/3 das reservas florestais úmidas do mundo. Tá? Possui a maior bacia hidrográfica também do mundo, olha só, cerca de 20% dessa água doce do planeta, e grandes reservas minerais. E como ameaças, nós temos aí o desmatamento, a degradação ambiental, né, em função da interferência humana. Essa interferência humana, ela faz com que recursos que sejam renováveis se tornem não renováveis. E assim, essa interferência humana no ambiente faz com que todo esse bioma e outros biomas no Brasil também estejam ali seriamente ameaçados, né, por fatores relacionados à degradação ambiental. E aí nós temos aqui um outro tema, né, da nossa revisão, que estão relacionados aos seres vivos. E eu pergunto para vocês aí, que estão todos esses seres vivos, como é que eles são classificados? Como classificar todos os seres vivos da natureza? E é nesse momento que eu quero utilizar como exemplo para vocês, né, o cachorro, o nosso cão doméstico ali que convive conosco. Vejam aí. Vejam aí que nós estamos aqui, ó, no Mapamundi, e todos esses cachorros aqui, ó, eles, embora pertençam à mesma espécie, né, mas eles possuem nomes vulgares, nomes populares diferentes. E tá aí a importância de saber a classificação biológica, né? Porque, embora eles possuam nomes diferentes,
relacionado em cada país, com línguas, né, e pronúncias diferentes, eles possuem o mesmo nome científico. E aí a classificação biológica, ela torna possível conhecer a biodiversidade de organismos, além de dar nomes, né, e descrever as suas características, as características desses seres vivos. E assim é que nós vamos estudar um pouco mais sobre essa classificação biológica, que ela vem, né, com base na taxonomia. A taxonomia, ela vem ali, tem os seus significados, né, da palavra taxis, arranjo, né, e ordem, nomos, que significa lei. Então, essa taxonomia é a lei de arranjos da nomenclatura desses nomes. Ele é um ramo da biologia destinado a dar nomes, que é a nomenclatura, e descrever as características dos seres vivos. E quem primeiro foi o estudioso, inclusive considerado o pai da taxonomia moderna, foi o Linneu, né? Então ele está ali relacionado à história da classificação biológica, e ele inclusive desenvolveu um sistema de nomenclatura binomial, tá? Composto, em que esse nome científico era composto por 2 nomes, em que eles estavam ali relacionados ao gênero e à espécie. Inclusive, tem uma série de características, de regras, né, para que sejam cumpridas, para que esse nome científico, gênero e espécie, possa ser, então, definido para um indivíduo, para uma espécie. E as categorias taxonômicas, elas incluem todas essas espécies que são descobertas, são nomeadas, né, com os seus nomes científicos. Então, as características de cada indivíduo vai ser classificado em um sistema hierárquico de táxons. Então, nós temos o mais amplo, que é o reino, né, a maior categoria. Esse reino ele é constituído por um conjunto de filos. O conjunto de filos vão incluir várias classes. Uma classe vai incluir várias ordens, né? Uma ordem vai incluir várias famílias, né? Como nós temos aqui. As famílias, elas vão incluir vários gêneros. E um gênero, ele vai incluir várias espécies. Então, o primeiro nome, ele está relacionado ao gênero, e o epíteto específico vai complementar esse gênero. Então, os 2 juntos, eles estão relacionados ali ao nome científico da espécie daquele organismo. Tá? Então, essa classificação taxonômica, ela está aí representada toda a sua hierarquia, em que um conjunto de espécies, quanto maior a diversidade, né, vão formar os reinos. E essa espécie é porque todos eles, esses indivíduos que apresentam ali, que as características pertencentes à mesma espécie, eles têm muita semelhança entre si, inclusive genética, a ponto de eles terem a capacidade de se cruzar e gerar descendentes férteis. E aí, toda essa classificação, houve uma evolução ao longo do tempo. Vamos ver aí que a classificação biológica, essas categorias taxonômicas, apresentaram ao longo do tempo 3 classificações. Vejam, a primeira dela aí é uma classificação em 5 reinos, vocês já devem ter ouvido falar, e aí é a mais tradicional, né? Classifica essas espécies em Monera, reino Protista, reino Fundi, reino Plântia das plantas e reino Animalia. Mas também teve uma outra classificação, né, em 6 reinos. E aí ele inclui, né, incluso nessa classificação o reino Arquea, né, que vai separar as bactérias em 2 grupos. Né? Então, nós temos o reino das bactérias e o reino Arquea. E aí, outros reinos também, como Protista, Fungi, Planta e Animalia, também fazem parte dessa classificação em 6 reinos. E agora nós vamos ver um pouco mais detalhado sobre a classificação em domínios, em 3 domínios, que é a classificação mais atual. E aí nós temos
o domínio das bactérias, que inclui as bactérias comuns. Nós temos o domínio árquea, que inclui as bactérias que vivem em ambientes extremos, né, ou de temperatura ou de gases, né? E o domínio eucária, que vai incluir ali todos os organismos eucariontes, protistas, fungi, planta e animalia. E essa classificação mais atual em reino, ela foi ali descrita por Roeze. Vejam aí que Roeze, né, ele foi o responsável, né, por essa classificação mais atual, né, dos seres vivos em 3 domínios, e foi proposta ali em 1990, que usou o critério da filogenia molecular. Então, estudos super avançados foram realizados para essa classificação. E aí, como eu li para vocês, são esses 3 domínios, tá? O domínio bactéria, né? O domínio árquea e o domínio eucária. Então, estes 3 domínios, eles então são ali representados, né, para definir essa classificação, como nós vemos aqui nessa ilustração. Então, o domínio bactéria inclui as bactérias, né, mais comuns, o árquea, aquelas que vivem em ambientes muito extremos, e o eucária, aí sim é que ele vai incluir todos os reinos que nós já ouvimos falar, tá? Então, aí foram os assuntos que nós estudamos sobre a classificação biológica, mas também nós temos aí um outro assunto que nós estudamos durante a nossa unidade, que é sobre os mamíferos. E aí nós temos aqui, olha, neste ambiente que eu estou, né, junto com essas capivaras que estiveram aí muito presentes na nossa aula, e aqui, ó, o que vocês acham que todos esses, o leão, o boto, o morcego, as capivaras, a anta, a cotia, tatu, todos os animais, né, que características eles possuem? Então, essas características aí, ó, o que eles têm em comum? E aí é que nós vamos ver sobre mais detalhes, né, sobre os mamíferos. Veja aí na evolução, diversidade e adaptação dos mamíferos que eles evoluíram a partir de um grupo de répteis chamados sinapsídeos. Isso ali há cerca de 200 milhões de anos atrás, pessoal. Muito tempo. E os primeiros mamíferos, eles eram pequenos e noturnos justamente porque eles coexistiram com os dinossauros. Digamos assim, eles competiam com os dinossauros lá na era Mesozoica. E aí, após a extinção dos dinossauros, foi que os mamíferos começaram a se diversificar, inclusive cresceram de tamanho e passaram a ocupar diversos nichos, diversos ambientes. Esses mamíferos, eles possuem uma grande diversidade e eles são aí divididos em 3 grupos principais. Os monotremados é o primeiro grupo aqui, que inclui os mamíferos que põem ovos, né? E aí nós temos o ornitorrinco e Ecdna, né, como característica desse grupo dos monotremados, tá bom? Aqui a ilustração apresenta os 3 grandes grupos, esse eu estou falando aqui, ó, sobre o ornitorrinco, veja aí. E faz parte também a Ecdna, né, nesse grupo. Nós vamos falar agora aí sobre os marsupiais. Os marsupiais incluem aí os cangurus, né, que eles, ó, né? Eles são mamíferos que carregam seus filhotes em uma bolsa. Olha aqui onde é que eles estão. E um representante na Amazônia também, no Brasil, os gambás, né? Ou as mucuras, também possuem essas características. E nós vamos ver agora os placentários. Os placentários são mamíferos, né, que eles possuem ali, desenvolvem os filhotes no útero, com uma nutrição através da placenta, então tem todo um mecanismo fisiológico, e isso inclui aí nós, seres humanos, baleias e elefantes, por exemplo, né? Essa adaptação dos mamíferos, eles desenvolveram ao longo do tempo, em razão do desenvolvimento dos pelos, que protegem contra a perda de calor no frio, né? E ajudam também na camuflagem. Nós temos como uma outra característica de adaptação dos mamíferos,
né, a manter a temperatura constante. Isso ajuda ali na sobrevivência em ambientes frios, né? Também dentes especializados, né, tanto para alimentação de carnes, por exemplo, ou para os herbívoros das plantas, possuem características dos dentes diferentes, e o crescimento, desenvolvimento do cérebro e da caixa craniana em razão, né, dessa evolução e da complexidade da adaptação dos mamíferos ao ambiente, né? Então, esse cérebro ele aumentou cerca de 3 vezes ao tamanho, né, dos ancestrais, e a caixa craniana também acompanhou esse processo. É uma das características e evidências da evolução dos mamíferos ao longo do tempo. Então, esse foi o assunto da nossa revisão. Tchau.